queridos! Como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de Língua Portuguesa e de Literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. Seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a minha higienização, passar o álcool em minhas mãos, retirar a minha máscara e colocá-la em um lugar seguro. E agora sim, nós vamos à nossa aula, que tem como um tema novo, hein? A busca pela identidade e a língua portuguesa. Quem sou eu? Quem é você? É uma perguntinha difícil, né? É porque às vezes é mais fácil definir o outro do que a nós mesmos. Mas é necessário se fazer essa pergunta de vez em quando. Se questionar quem é esse ser interior que nos controla e que às vezes nos limita também. Eu acredito que nós estamos sempre numa constante fase de descobertas, principalmente da descoberta de si mesmo, de nós mesmos. E muitas vezes nós procuramos uma resposta no outro, mas é uma resposta que só nós mesmos temos. Agora, como é que cada um busca a sua identidade? Isso aí é algo muito particular, né? Cada um precisa encontrar o seu caminho, mas eu acredito que a nossa aula de hoje pode te ajudar com algumas destas questões. Mas antes de passarmos ao conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos rever rapidamente aquilo que a gente viu na aula passada. Nós falamos, então, sobre o tema o amor e a língua portuguesa. E dentro desse tema, nós vimos fragmentos de alguns textos de autores famosos aí que exaltam o amor. Vimos também sobre a pontuação e o quanto essa pontuação é importante para que nós entendamos melhor os textos, para que nossos textos fiquem mais claros. O gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é a parábola. E antes de ver as características desse gênero, vale dizer que existem 3 gêneros que eles são muito parecidos entre si e que às vezes é fácil de a gente se confundir. São eles: a fábula, parábola e apólogo. A fábula, a parábola e o apólogo são gêneros textuais que são muito confundidos por apresentarem uma grande semelhança. No entanto, os 3 possuem características diferentes. A parábola, ela é um texto narrativo alegórico breve, curto. Existe uma comparação entre o que é real e o que é fictício. Para quê? Para que se transmitam lições de moral, lições éticas, lições religiosas. Existe também a comparação de seres inanimados ou animais com pessoas. Lembrando que esses animais ou os objetos aí, eles não são personificados dentro da parábola. Apenas é feita uma comparação com os seres humanos. A linguagem da parábola, ela é muito simbólica, cheia de metáforas, de figuras de linguagem. E para exemplificar esse gênero textual, nós vamos ler hoje uma parábola muito rica, que é a parábola da águia e da galinha. Vamos ler comigo? Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro, a fim de mantê-lo cativo em casa. Conseguiu pegar um filhote de águia e o colocou no galinheiro junto às galinhas. Cresceu como uma galinha. Depois de 5 anos, esse homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato", disse o homem, "é uma águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia, é uma galinha como as outras." "Não", retrucou o naturalista, "ela é e sempre será uma águia. Este coração a fará um dia voar às alturas."
Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então, decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a disse: já que você, de fato, é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia ficou sentada sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou-lhe: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi parar junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu havia lhe dito, ela virou galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia e possui sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã eu a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês se levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-no para o alto de uma montanha. O sol estava nascendo e dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, de sorte que seus olhos pudessem se encher de claridade e ganhar as dimensões do vasto horizonte. Foi quando ela abriu suas potentes asas, ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar para o alto e voar cada vez mais para o alto. Voou e nunca mais retornou. Nossa, esse texto, ele é grandioso. Eu trabalhei com ele pela primeira vez em 2010 e nós fizemos um trabalho assim excelente, porque o texto, ele nos dá margem para muita reflexão. E eu me lembro que eu trabalhei com os 6º anos no primeiro momento e esse texto nos fez crescer demais. É um texto que mostra o quanto aquilo que acontece lá na nossa infância se reflete na nossa vida adulta, na nossa adolescência também. Nós temos aqui no texto uma águia filhote que foi criada junto com as galinhas e acabou seguindo os seus passos, seus hábitos, costumes. E aí, num certo momento, aparece alguém que diz: não, você é uma águia. E aí ela precisa se decidir se permanece como galinha ou se ela se torna aquilo que realmente é. E é o momento que ela entra ali numa crise de identidade. E a gente também passa muitas vezes por isso, né? As crises, elas fazem parte do nosso processo de autoconhecimento. A águia, ela internalizou de uma tal maneira aquilo que ela recebeu, que quando ela olha as galinhas ali no chão, ela quer voltar para lá. Ali é a zona de conforto dela. Isso é normal, né? Afinal, o passado é um lugar que a gente já conhece, a gente já passou por lá. Já a mudança exige crescimento e crescer em geral dói. Mas quando a águia fixou o olhar naquilo que realmente poderia ser a sua vida, aí sim, ela tomou a coragem de ser quem ela realmente é. Esse texto foi escrito por Leonardo Boff. Quem é o Leonardo Boff? Leonardo Boff é um teólogo, escritor e professor brasileiro. Nasceu em Santa Catarina em 1938. Ele é neto de imigrantes italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX. Cursou filosofia e teologia.
Em 1964, ele foi ordenado sacerdote. Em 1970, doutorou-se em filosofia e teologia. Passou a exercer as atividades de professor de teologia no Rio de Janeiro, onde permaneceu durante 22 anos. Foi professor de teologia e espiritualidade em diversos centros de estudo, foi professor visitante também em diversas universidades ao redor de todo o mundo. Enfim, é um grande pensador aí dos nossos tempos, né? Então agora nós vamos refletir um pouco mais sobre o texto. Refletindo sobre o texto, número 1. O texto lido é uma parábola? Justifique. Sim, é um texto que nos traz uma lição de moral, em que aparece a águia ali naquele seu dilema, né? O que acaba fazendo com que a gente também se compare, se coloque naquela situação. Quem é que ao terminar de ler esse texto nos pergunta, peraí, eu estou sendo águia ou eu estou sendo galinha? Isso acontece, né? E uma das funções da parábola é justamente essa, nos trazer para esse lugar de reflexão, até para que a gente possa rever quais são as nossas atitudes em relação a nós mesmos e em relação ao outro também. Número 2. Qual é o sentido de ser águia ou de ser galinha? Bom, é ruim ser galinha? Não, né? O ruim é você estar em um lugar que não te cabe, que você se sente deslocado, que precisa mudar a sua essência para caber ali naquele lugar. No texto, a águia representa toda a sua potencialidade, tudo aquilo que você consegue fazer, sua força, que você consegue fazer em relação ao seu trabalho, ao estudo, a relacionamentos, enfim, tudo aquilo que faz parte da sua vida. Número 3. O texto apresenta linguagem formal ou informal? É um texto que está todo escrito na linguagem formal, na linguagem padrão. E aí, para nós passarmos para o próximo tópico, eu quero relembrar com vocês o que é a intertextualidade. E aqui nós temos uma imagem que mostra bem o que é isso. É uma conversa entre dois textos, né? Em que um texto aproveita elementos de um outro. Aqui na imagem nós temos duas crianças que estão brincando de telefone sem fio aí. Então, em que sentido que isso representa a intertextualidade? A menina está ouvindo o que está sendo dito para ela e ela vai repassar isso de uma outra maneira, mas com o mesmo conteúdo, com o mesmo teor da conversa. Geralmente é assim que funciona o telefone sem fio, né? E a intertextualidade tem disso também, de repassar esse conteúdo de uma maneira um pouco diferente. E para exemplificar essa intertextualidade, eu quero apresentar a vocês uma paródia que eu e meus alunos fizemos em 2010, uma turma do 6º ano B, nunca me esqueço. Eu sempre gostei muito de trabalhar com paródias, porque a música, ela é um elemento muito importante para o ensino e aprendizagem, né? O aluno, ele aprende de uma maneira divertida, de uma maneira leve, além de trabalhar a interação entre os alunos, entre o aluno e o professor. O aluno, ele também passa a se expressar melhor, enfim. Eu sou apaixonada por paródia e essa que eu vou mostrar para vocês hoje aconteceu, a gente fez, né, depois de muita discussão a respeito do texto que a gente acabou de ver, da águia e da galinha. Ela não está na forma original que a gente fez e eu até peço perdão aos meus alunos daquela época porque não está aqui da maneira original, porque eu não consegui encontrar os meus achados, mas consegui aqui na minha memória puxar bastante daquilo que a gente fez e ela está então reorganizada. E eu quero dedicar essa lembrança a todos os meus alunos lá de 2010 e em especial ao meu aluno Richard Max, que foi uma das grandes surpresas desse momento, desse concurso que nós fizemos. Paródia Meus Sonhos Secretos, música original, Lendas e Mistérios de Fred e Gustavo. Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás, um filhote de águia foi separado dos pais.
Como galinha, foi criada pelo seu tutor, mas um naturalista logo a reencontrou. A águia sentia medo e guardava seu instinto às 7 chaves no seu coração. O universo, sentindo a angústia do jovem animal, resolveu lá do céu lhe enviar uma ajuda final. E nesse instante, uma luz iluminou o céu. E ela entendeu, olhando bem rumo ao léu, que seu lugar não era o chão do galinheiro, mas era além, era alcançar logo o céu. E como uma águia, também vou voar. Sempre que eu sonhar, a minha estrela vai brilhar. Meus sonhos secretos, tudo que eu mais quero, se eu me esforçar, serei capaz de alcançar. Foi assim que aconteceu, quando a águia ouviu o seu eu. Legal, né, gente? Vocês viram como a paródia, ela faz um resumo do texto e ainda traz um ensinamento para a nossa realidade, né? Que seria essa parte aqui final do refrão. Uma paródia musical exige uma música, mas não se esqueçam de que eu sou apenas a professora de língua portuguesa, tá bom? Eu vou cantar só o refrãozinho para vocês verem como é que ficou a paródia, mas não se assustem. E como a águia também vou voar, sempre que eu sonhar a minha estrela vai brilhar. Meus sonhos secretos, tudo que eu mais quero, se eu me esforçar serei capaz de alcançar. Foi assim que aconteceu, quando a águia ouviu seu eu. Meninos, por hoje é isso. Agora nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que a gente trabalhou hoje. Vamos lá. Nós vimos sobre o gênero textual, parábola, que é esse texto que nos leva a uma reflexão, fazendo uma comparação entre animais e atitudes dos seres humanos também. Vimos a intertextualidade, essa capacidade que um texto tem de conversar com o outro, e aí vimos como a parábola e a paródia aí conversaram. A paródia acabou fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente viu no texto. Tudo isso nós vimos dentro do tema que nós iniciamos hoje, a busca pela identidade e a língua portuguesa. Nossa aula está chegando ao fim e, como vocês sabem, eu costumo deixar uma mensagem para a gente refletir aí durante a semana. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é um pouco diferente. É esta imagem do professor Muriel Moura. A imagem, por si só, ela já é um texto, né? A peça central da imagem é um andador, é um apoio para quem se acidentou ou que tem alguma dificuldade de locomoção. E o texto que acompanha essa imagem, que é também do professor Muriel, é de uma delicadeza que realmente nos faz refletir. O texto diz assim: no trajeto, nos apoiamos ou servimos de apoio. Nos apoiamos em pessoas, em coisas, nos agarramos ao que nos mantém de pé. Estendemos os braços e usamos as mãos. Mãos nos seguram na infância, mãos nos erguem na velhice. Mãos. As mãos de hoje seguram os pés, pés de farmácia, apoios, erguer. Estou de apoio para o meu apoio. E que nós também sirvamos de apoio para aqueles que sempre nos apoiaram de alguma maneira. Cuide dos seus. Cuidar daqueles que vieram antes de nós é também conhecer e respeitar a nossa própria identidade. Continue se cuidando, usando a sua máscara, evitando as aglomerações, fazendo as suas atividades que os professores estão enviando para vocês e a gente se vê por aqui. Até a próxima aula!